Tá ligado, né? Tem que estar ligado. Podcast tá ligado. Onde nós estamos? Podcast tá Tá ligado. ligado? Começando mais um Legado Podcast. Eu sou Marcelo Campos. Estou muito feliz por estar recebendo um convidado mais que especial nesse dia, que é o Lucas Castrup. Seja bem-vindo, Lucas Castrup, ao Legado Podcast, irmão. Valeu mesmo, meu irmão. Marcelo, tamo junto. Muitos anos de estrada, né, irmão? Pô, tô muito feliz com a sua presença, como teve o Alinho aqui, teve o André. Muita coisa acontecendo, né? Músicas. Vamos contar um pouco, né? Da nossa história junto com o Ponto de Desequilíbrio, da sua forma de compor, né? Pô, maravilha, Marcelo. Pô, uma alegria mesmo estar aqui hoje. Eu acompanho essa tua iniciativa desde o início. Pô, irmão. E parabenizo. Muito bom. E tamo aí, vamos conversar. Muita gente pergunta, né? Como que surgiu o nome do Ponto de Equilíbrio? O Elinho esteve aqui no programa e contou assim por alto. Mas eu me lembro muito bem, cara, que você chegou ali com a sua história ali, com as suas ideias, sempre, porra, somando, sempre positiva. Conta um pouco aí, cara, como é que surgiu, pra galera entender realmente que foi você realmente que botou esse nome na banda. Ponto de Equilíbrio, Vila Isabel. É muito bom. E, pô, a entrevista que você fez com o Elinho foi emocionante demais. Eu gostei, pô, as lembranças, né? Várias vezes vocês falaram de todos nós, né? Me incluindo, evidentemente. Pô, uma alegria, gratidão enorme. Sempre junto, irmão. E feliz demais. E sobre o nome da banda, né? Sobre Isso. esse assunto. Cara, a gente já estava tocando, né? Fazendo uns ensaios e não tinha nome. Aí, quando a gente foi passar um Réveillon no Sana, de 99 para 2000, a gente foi passar um final de semana, o Réveillon no Sana. E aí, na noite da nossa viagem, eu sonhei com o nome Ponto de Equilíbrio. Aí acordei e fui para a rodoviária para a gente viajar. E aí, uma parte da banda estava na fila para comprar a passagem, outra parte ainda ia chegar, ou já tinha ido, não sei. E aí, na fila mesmo, para comprar a passagem para Casimiro de Abreu, para de lá, íamos para o Sana. Que o Sana, para quem não sabe, é um lugar de cachoeiras, e um lugar maravilhoso no Rio de Janeiro, onde tinha o Jamaica Camping, do já saudoso Jorge Macandal. Jorge Macandal. Rastafari, nosso amigo de fé, do peito. Do peito. Então, a gente sempre ia para lá. E nessa viagem para o Réveillon, de 99 para 2000, a banda já existia, ainda sem nome. Eu sonhei com o nome Ponto de Equilíbrio e falei ali na fila da rodoviária: pô, pessoal, sonhei com o nome Ponto de Equilíbrio. Eu acho que esse é o nome. Aí a maioria já na hora: nossa, que nome bom. Você mesmo foi um que falou: cara, caraca, esse nome é bom. É porque não tinha nada a ver assim com aquela coisa do Roots, daquela coisa, toda a banda sempre ficava ali, né? Pô, Roots, Tafari. Não que seja ruim, mas pô, bem diferente isso. E, pô, é o equilíbrio, né? Lembro que você falou, pô, uma criança quando tá aprendendo a andar, assim, tá engateando, começa a andar, aí, pô, já falou da árvore sem raiz, não fica de pé. Cara, foi sensacional, né? O legal é que quando você recebe a boa ideia, né? Você fala, nossa, isso é uma boa ideia. Não, e tem isso que você falou também, que como nós somos atualmente 6, né, assim, da banda, mas já fomos 8. Então, assim, tudo nosso sempre foi... para apresentar uma ideia, tu tinha que apresentar já com os argumentos, né? Porque tu tem que meio que convencer todo mundo. Então, eu lembro bem que, além de falar o nome, eu já trouxe toda uma história, né? Pô, e mandou muito bem, cara. E mandou muito bem. Dali vieram as composições, né, Lucas? Que você é o caneta, eu sou seu fã. Assim como, pô, como pessoa, como tudo, né? Como amigo, mas também como compositor, cara, baterista, tudo. Fala um pouco pra gente aí Pô, muito legal. Desse teu talento. Cara, eu acho que para contar essa história eu tenho que falar um pouco da minha infância. Sim, por favor. Porque eu nasci na rua Carvalho Alvim, na Tijuca, perto da Rua Uruguai, ali na zona norte do Rio de Janeiro. E eu sou o 4º filho dos meus pais. Então, meus irmãos mais velhos, o Bit, o Igor e o Léo, tem uma distância de idade até considerável. Um deles é 9 anos mais velho do que eu, outro 8 anos mais velho e o outro 4 anos mais velho do que eu. Então, eu era bem mais novo do que eles e na nossa casa rolava muita música.
Então, às vezes, na sala tinha alguém ouvindo uma música, no quarto tinha alguém ouvindo outra música, tipo, o tempo inteiro, vários estilos musicais, mas os meus, principalmente os dois mais velhos, gostavam muito de reggae já, então eu já cresci ouvindo reggae, né? E o Igor, ele tinha um jeito que ele gostava de ouvir música cantando junto. E tinha algumas músicas que não eram nem em inglês, tipo Alpha Blonde, por exemplo. Sim. Que tem umas músicas que é algum idioma africano, que ele fala Wiri, oh, wiri, wiri, oh, wiri. E o meu irmão cantava igualzinho o que o Alpha Blonde cantava. E eu achava tão legal que eu comecei a fazer a mesma coisa. Então, acho que antes de compor, o primeiro estudo que eu fiz foi de reproduzir o que eu ouvia, entendeu? Porra, que legal, cara. E fazendo isso, depois com o tempo eu já estava um pouco habituado a cantar, né? E a cantar aquelas melodias típicas, né, do reggae e tal. Então comecei a ter um certo vocabulário de melodias, entendeu? Da linguagem. Sim. Isso muito moleque, né? E os meus irmãos tinham banda também, assim, nada profissional, mas chegaram a fazer até alguns shows em universidade e tal. Acho que até Circo Voador, num festival, num sarau da universidade. E um deles tocava baixo, o outro tocava percussão, que é o beat, né? A gente chama ele assim, mas é o Stevens Kastrup Rein, que é um neurocientista, né? E ele tocava percussão com as bandas da faculdade, e ele já me botava para acompanhar ele, primeiro tipo hold, e depois tocando percussão junto com ele. Veio passando pela base. É. Que maneiro. E era um irmão maneiro, porque normalmente quando o cara é 9 anos mais velho do que o outro, é difícil trazer, né? Incluir. E ele me incluía, me levava para os ensaios. Então, todo esse ambiente de estúdio, de show, desde moleque, eu já estava vendo. A nossa sala da casa era grande, então às vezes a galera ia ensaiar lá em casa, montava a bateria lá na minha sala, eu já ficava ligado. Aí depois, com 13 anos, o meu pai me colocou numa aula de bateria, do Henrique Ludigeiro, que depois tu conheceu. Conheci, fiz muitas aulas com ele. Então, um grande amigo até hoje. Eu tinha 13 anos, em 93. Aí eu entrei na aula do Henrique, que meu irmão viu, o meu pai viu nos classificados, assim, aula de bateria. Eu tinha dito para ele que eu queria fazer. Acho que o Henrique é na Muda, né? É na Muda, ali na Tijuca, subida ali. Aí eu comecei a fazer. Eu fiz pouco tempo, na verdade, 1 ano e pouco de aula. E já formei minha primeira banda, que foi os Dreads Imortais, junto com meu primo Ciro e com um amigo nosso, Paulo Granja Filho. Então, era um trio. E a gente fez junto a música Hipócritas, que depois o Ponto de Equilíbrio foi a gravar. Então, minha primeira experiência como compositor já vem com meus 13 anos com essa banda. A gente fez algumas músicas. Hipócritas foi a que avançou, chegou a tocar numa rádio, na época, Rádio Imprensa FM. Você com 13 anos. Aí já estava com 14, a banda durou dos meus 13 aos meus 15. E quando eu estava com 14, eu acho, ou já 15, a gente ouvia um programa, todo domingo, na Rádio Imprensa FM, tinha um programa chamado Vibrações Positivas, com o DJ Teco Rastafari. Porra, que bacana você tá falando isso. O William, do Afro Reggae, teve aqui no programa, falou do Teco. Pois e aí? Foi incrível, inclusive, esse programa aí com o William. E aí o Teco era o DJ, e a gente, na época, era telefone fixo, né? Então a gente telefonava pro programa para pedir música. Só tocava rap e reggae nesse programa, era todo domingo, Vibrações Positivas. E a gente ligava tanto pro programa, às vezes tinha sorteio, sei lá, de entrada para show, ou de algum brinde, enfim, a gente sempre ligava. Então eles já conheciam a nossa voz, só de atender eles já sabiam que era a gente. Aí chegou determinado momento que a gente falou, a gente está com uma banda e a gente gravou uma música. Aí eles falaram, pô, manda pra gente ouvir. Quando a gente mandou, eles viram 3 moleques de 13 anos cantando Hipócritas. Eles falaram, pô, a gente vai botar na programação. Aí botaram na programação, a gente ficou muito feliz. Caramba, pô, a gente é fã do programa. Daqui a pouco tá tocando a nossa música. Aí daqui a pouco chamaram a gente para ser entrevistado. Aí foi a nossa primeira entrevista. Foi ali que tudo aconteceu e começou, né, cara? Que legal. O Ciro, né? Tudo em família. Essa veia artística, muito bacana, cara, isso. E daí, cara, veio os estudos, a gente se conheceu ali em Vila Isabel, né? Eu lembro muito bem ali de um show do Sana, cara. Isso. Teve um show ali no Sana que eu fiquei impressionado. Você subiu no meio do palco, cara. O cara te convidou ali. Como que foi? Cara, aquilo foi demais, cara. O baterista passou mal, né? Como é que foi isso, cara? Então, primeiro... Eu lembro vagamente.
Quando os Dreads Imortais acabaram, em 95, porque era um trio e meu primo foi morar no Sul. E o vocalista, que era o Paulo, na época, acabou se afastando um pouco da música. Sim. Ele sofria muito preconceito porque ele tinha dread, uns dreadão assim mesmo. Isso em 93, 94, 95, no Rio de Janeiro, não se via pessoa de dread. Então, tipo assim, ele sofria uma pressão social muito grande na escola e tudo, andando na rua, as pessoas gritavam no ônibus, tipo bullying, assim, entendeu? Então, eu não sei, mas ele acabou se afastando um pouco, meu primo saiu e eu fiquei meio que querendo tocar reggae. Só que a galera, rapaziada, que eu convivia, da escola ou da rua, dos ambientes que eu convivia, que tocavam instrumentos, eles queriam tocar, na época, outros estilos musicais. Punk, rock. Eu chegava a fazer parte dessas bandas, de blues também. Só que quando essas bandas começavam a querer gravar ou fazer show, aí eu falava para eles, pô, não vai dar para eu continuar porque eu quero fazer reggae. E essa galera não queria muito fazer reggae. Então eu era meio, me sentia assim meio, pô, sem companhia para tocar reggae. Tanto que eu fiz a música Árvore do Reggae. Eu falo muito sobre o que o reggae diz, tentando te explicar tudo o que sinto quando eu ouço um reggae raiz, que era aquele meu desabafo ali. Até que em 98 para 99, a galera que eu estava andando na época, que já incluía Rodrigo Fontinelli, fazia parte dessa rapaziada, resolveu conhecer o Sana, eu fui junto, e aí quando eu me deparei justamente com o Jamaica Camping, do Jorge Macandal, eu vi que existia um ambiente, pô, Do reggae, do né? reggae. Eu comecei a ir todo final de semana para o Sana, férias, feriado, tudo. E aí, numa dessas ocasiões, estava tendo um showzinho lá da banda, que tinham duas bandas, Incenso e Seda Fina. Então, o China, que cantava, agradeço esse irmão aí, que foi um cara que estendeu a mão para mim na época Sim. que ninguém Fez tava. muito pelo reggae também, né? Tá, e faz, não sei como é que tá. É. E o que aconteceu? Em determinado momento, cara, o baterista, não sei porquê, era um show assim bem. Eu estava nesse show, cara. Era bem um show bem. Camp 22, não? Caldeirão Caldeirão 22. 22, cara. Era bem no chão, assim mesmo, uma coisa informal. Total. Só que era maneiro, a galera gostava que eles faziam cover de Bob Marley. E aí o baterista, em determinado momento, largou, abandonou o show. Não sei se desentendeu, cansou, não sei exatamente, passou mal, não sei o motivo. Sei que quando ele saiu, um amigo meu da faculdade, na época que eu estava fazendo a UERJ, Caio, hoje em dia mora na Europa e tal. Ele me empurrou mesmo, literalmente empurrou nas minhas costas e falou: porra, vai lá, tá vaga a bateria. E Senta nesse aí, empurrão toca. eu fui andando assim, aí já entrei assim, aí falei pros caras: pô, eu toco bateria também, posso tocar? Aí os caras falaram: pode. Aí o baixista, eu acho que era o Escova, o apelido dele, ele já estava guardando o baixo já. Aí eu sentei na bateria, fiz uma virada, comecei a tocar. Pô, ele ligou o baixo de novo. Aí começamos a tocar, os caras ficaram felizão. Aí no dia seguinte, na cachoeira, eles não sabiam que o meu nome era Lucas, né? Aí na cachoeira, todo mundo reunido, eles falaram: ô Russo, né? Pô, aí Russo, pô, muito bom ontem, vamos tocar hoje de novo? Eu falei: tá bom. Aí toda vez que eu ia pro Sana, que eles estavam tocando, eles falavam no microfone: Russo, tá aí? Se por acaso o Russo estiver aí, por favor, pode vir. Eu lembro, cara. Aí, pô. E foi pra nossa felicidade também, né? Tava ali no campo, acabou o show. Aí, meu Deus, cara, uma conexão com o reggae. Acabou, batendo. O que que houve que acabou esse show? Daqui a pouco eu vi uma virada e volta o show. Esse momento foi histórico, inesquecível também. Na minha vida. Inesquecível, cara. Cara, e aí aconteceu coisa assim, o Vitor Binguiai, o Márcio Local, o já falecido também, saudoso Felipe do Monte Zion, todos eles estavam nessa ocasião e queriam fazer banda comigo. Assim, meio que falaram: pô, vamos fazer um som, vamos fazer uma banda. Eu lembro desses 3 irmãos aí falando isso comigo. E eu fiquei animado: pô, a galera tá me convidando e tal, existe gente querendo fazer reggae. E aí, mas aí o Márcio foi um dos que chegou para mim e falou, o Márcio Sampaio, tinha na época acho que 14 anos de idade, chegou e falou que a galera de Vila Isabel estava querendo fazer uma banda e que achava que seria legal fazer parte. E eu estava morando em Vila Isabel, apesar de eu ter nascido na Tijuca, Sim. eu estava morando em Vila Isabel. Então a gente foi se encontrar no Sana, só que a gente morava no mesmo bairro. Próximo, né? Com a mesma vontade de fazer reggae. Isso foi sensacional quando essa notícia. Pô, encontrei o baterista, irmão. Porra, fiquei amarradão, fiquei felizão. Vamos lá, vamos conhecer e tal. Pô,
Pô, o cara tem uma pegada, aquele cara tava tocando lá no Sano. Porra, irmão, vamos fazer. Fiquei muito amarradão. Porque, assim, foi como você falou, não era um gênero, assim, que as pessoas costumavam pesquisar, tocar. Você não escuta em rádios, sabe? Você tinha que ir atrás do som das pessoas para poder estar ali fazendo, né? Isso foi um encontro mágico, mágico. E aí a galera se juntou e fez o ponto de equilíbrio, né, irmão? Lá se vão mais de 20 anos. Mais de 20 anos, que junto com você veio o Rodrigo Fontinelli, né? Que no início as coisas aconteciam muito ali na casa dele, né? Isso. A gente fazia ensaios ali, fotos. Cara, muito bacana isso, muito bacana relembrar esses momentos. Mas vamos falar aí agora das suas músicas, cara. Você tá dando palestra, você dá palestra, você fala um pouco aí desse seu lado. Tá. Então, novamente falar da minha família, porque Sim. quando a banda começou, a gente fez alguns shows iniciais, onde o público principalmente eram nossos amigos e os nossos parentes, né? E eles incentivavam a gente para continuar. Só que, na realidade, a gente ainda não tinha um público. A gente tinha era um grupo de De amigos e pessoas que estavam ali fortalecendo, né? incentivadores, né? E aí, mas eu já estava achando já que, nossa, estamos indo bem, né? Aí meu pai e o meu irmão mais velho chegaram e falaram, pô, Lucas, maneiro, a banda está indo bem, tá? Parabéns, estamos torcendo, estamos achando que tá legal esse teu objetivo. Mas você está na faculdade, eu acho que você deveria continuar, não parar de estudar. Você tem que terminar a faculdade e fazer um mestrado. Porque o meu irmão já tinha uma carreira acadêmica na biologia, na neurociência, então ele já estava avançado. E ele achava que seria um desperdício eu apenas concluir a faculdade. A galera da banda já estava largando a faculdade. Tava geral empolgado, voando. Isso. O Thiago fazia engenharia, largou. O Pedro fazia matemática. Eu escola técnica, meu Deus. O André fazia ciências sociais também. E aí, mas eu não larguei porque eu fui obediente. Apesar de eu ficar um pouco contrariado, eu tentei ainda debater com eles numa de que eu ia parar de estudar. Só que era o meu pai e o meu irmão mais velho juntos me chamando para essa conversa. Então eu falei, pô, vou seguir esse conselho. Aí terminei a faculdade e ingressei no mestrado. E continuei estudando. Então, assim, eu fiz ciências sociais e a minha área é antropologia. Tem muita gente que não sabe, confunde com arqueologia, mas a antropologia ela estuda assim, a diversidade cultural. Ou seja, basicamente, assim, resumindo, muito resumido, a antropologia ela se dedica a entender o comportamento dos grupos sociais, da sociedade, em seus diferentes contextos. Então, assim, como que uma determinada etnia indígena cria formas de viver próprias dela, né? Porque o homem, o ser humano, tem a capacidade de viver em grupo e de criar, né, formas dessa vida de forma variada, de acordo com o período histórico, de acordo com a localização geográfica. Cada grupo social tem a sua forma de enxergar o mundo, a sua crença, as suas práticas, os seus rituais, as suas músicas, sua vestimenta, sua culinária. Então, esse conjunto de coisas é o que se chama de cultura e a antropologia estuda isso, a diversidade cultural. E aí, o meu terreno de estudos principal é música e ritual. Então, eu comecei a me especializar bastante nessa parte, né? Então, eu fiz um mestrado, um doutorado. Atualmente, estou fazendo o meu segundo pós-doutorado no Museu Nacional da FRJ. Legal. Tenho o apoio atualmente do Instituto Nova Era, que é um instituto muito interessante, que vem fazendo ações regenerativas, socioambientais, enfim. E nessa caminhada como pesquisador, em determinado momento, em 2016, eu tentei unir essa minha dupla formação. Eu sempre falo isso, né? Como pesquisador e como músico na estrada, e criei a palestra musical na batida do reggae. Muito boa. Aí, com ela, eu passei por mais de 40 cidades. Muito bacana esse projeto. Eu acompanhei do início também. Claro. E tá cada vez, maior, ganhando força. E é importante isso, né? Você tá ali para palestrar, ao mesmo tempo passando conhecimento e ao som dos tambores, né, cara? Do Naya Bing, né? Fala um pouco mais sobre. Isso aí. Porque o objetivo dessa palestra é contar a história da música jamaicana através do ritmo.
Então, eu vou contando a história do país, primeiramente, né? Que a Jamaica é uma ilha localizada na América Central, que foi habitada pelos índios arawaks. Aí eu vou contando, então, cronologicamente. E eu vou também pontuando, de acordo com o período histórico, qual era a música de cada época. Aí eu coloco essa música para tocar, exemplifico no tambor e na bateria, né? Eu vou usando projeções, entrevistas que eu faço com os artistas jamaicanos, até chegar no reggae. O Nyabing que você citou é um dos gêneros musicais, né, afro-jamaicanos, que consiste na batida do coração, que é o fundamento da cultura Rastafari. Então, é uma pesquisa muito interessante mesmo, que eu fico muito motivado. E aí, com esse projeto, a gente, inclusive, né, eu apresentei no Teatro Amazonas, que foi muito legal, que é um patrimônio cultural lá em Manaus, com a ajuda dos meus amigos Carol e Anderson. Sim. Salve para eles lá da River Sessions. Salve aí, Carol e Anderson. Que me levaram para o Teatro Amazonas e a gente conseguiu lotação esgotada, 700 pessoas foram assistir essa minha palestra, foi muito bacana. Que legal. E aí o projeto vai se desdobrando, né? Em 2019 eu fiz uma edição de uma revista impressa, né, com um resumo Sim. da palestra. Em 2020 eu consegui ser contemplado no edital da Secretaria de Cultura e fiz uma versão online. Então é um projeto vivo, né, que vai tomando formas diferentes. É aquela questão, né? Você vai se movimentando e chegando em outros lugares, né? E vai se redescobrindo. Isso é muito legal, tô passando por isso agora também, com esse novo projeto que é o podcast. E não para de acontecer ideias, né, cara, na cabeça, em prol de, conteúdo para divulgar e passar para as pessoas mesmo. E daí, Lucas, essa sua palestra, eu tive a oportunidade de ver ali no Universo Paralelo, foi bem legal, até participei ali, foi bem bacana. Essa questão do teatro também. E essas composições, cara, em relação aos artistas internacionais, né? Que esse caminho vai distribuindo para outros ramos, né? Outros países, né? Fala um pouco dessa sua influência, né, musical, por favor, irmão. Pô, muito legal. Então, eu acho que o caminho que foi traçado foi o seguinte. Inicialmente, com o ponto de equilíbrio, as músicas eram basicamente compostas por mim, pelo Elinho Sim. e pelo André. E aí, depois de um tempo, gradativamente, todos começaram a compor. Incluindo você. Sim. Então, inevitavelmente, a banda teve que abrir mais espaço para as composições dos demais. E o meu volume de composições nem sempre foi absorvido inteiramente pela banda. Um grupo, né? A galera, muita gente, todo mundo querendo colocar música. Então, naturalmente, algumas músicas minhas acabaram tendo que aguardar. E da música ficar na gaveta, alguns outros artistas eventualmente me procuravam ou comentavam comigo. Tipo, por exemplo, a banda Vibrações, lá de Maceió. Sim. Uma grande banda. Grande banda. Então, o Luiz de Assis, que é o vocalista do Vibrações. Sempre que a gente se encontrava no camarim, ele falava, Lucas, gosto muito das suas composições, quero um dia gravar uma. Então, quando chegou esse momento de eu ter um volume de músicas assim para ser trabalhado, que não estavam sendo totalmente incorporados pelo ponto de equilíbrio, porque o ponto continua tendo músicas minhas também, mas enfim. E aí comecei a trabalhar outras questões. O primeiro trabalho foi o Coração Nyabing, que é um álbum, um EP, que você participou também tocando tambor. Tive o privilégio de tocar um Nyabing ali, na força, irmão. Então, é um álbum que foi produzido em São Paulo, no Rataka Studios, pelo Raiz Fernando, alquimista, um grande irmão, multi-instrumentista. Muito bom, por sinal, cara. Ficou muito bom, cara, esse EP. Então, parabéns. Quem não está ligado, procura lá na... Procura falar aí, Lucas. Plataformas digitais, Coração Nyabing, Lucas Kastrup e Amigos, que é um álbum que tem 12 cantores. Então, inicialmente, o projeto foi crescendo, é isso que a gente está falando, como que as coisas vão criando forma e dependendo do nosso sonho, a coisa acontece, cresce, né? A gente tem que acreditar, a primeira coisa. Então, um dos caras que também tinham me falado na época, que queria muito gravar uma música minha, que se tornou um grande amigo meu, é o Dadayuti. Então, o Dadayuti foi o primeiro cara, talvez, que chegou para mim no camarim e falou, Lucas, quero gravar uma música tua. Então, quando eu tive a ideia de fazer um álbum só de Nyabing, inicialmente, eu pensei em botar o Dadayuti para cantar tudo.
Mas depois, no desenvolvimento, eu pensei, pô, mas eu posso botar o Daiuti em uma, posso chamar outra pessoa para outro. E aí, no final das contas, de brasileiro, veio um time pesado, que aí veio o Elinho, Dadaiuti, Júnior Dredd, Marina Peralta, Solano, Jacob, Cookie Lugon e Rascadu. Pô, peso, hein? E aí eu pensei, pô, por que eu não chamo também um jamaicano? Aí eu chamei primeiro o Ashanti Roy, que é do The Congos, que já éramos amigos, porque The Congos já tinha gravado uma música do Ponto de Equilíbrio. E o Ashanti topou. E aí eu fui botando. Aí no final das contas veio o Ashanti Roy, veio o World 16, veio um trio vocal chamado The Pioneers, que é lá da velha guarda, e veio o Little Roy. Que esse Little Roy, se eu não me engano, pelas pesquisas que eu fiz, foi o primeiro jamaicano a cantar um reggae falando de Rastafari. Então, tipo assim, é lendário. Então, eu tive a honra de enviar composições minhas para essas vozes todas, e esse álbum reúne todos eles. Então, foi o meu primeiro trabalho, assim, fora do ponto, como compositor, e que eu sou muito feliz. Pô, que ficou muito bom e deu essa continuidade, né, cara? É. Teve essa continuidade aí de músicas, né? Exatamente. Aí, na continuidade, vem o Vibrações, lançou Reggae Juntinho, que é uma música minha, que eu toquei bateria e percussão junto com a banda Vibrações, e tem o Clinton Farrell Que isso, essa aí. junto. Que ficou ele, muito boa. O Clinton, para quem não sabe, é um dos fundadores do Gladiators, e Gladiators é um dos grandes nomes na história do reggae jamaicano. Então, assim, como um compositor de reggae, eu sou realmente muito realizado, feliz demais. Como compositor, né, irmão? Isso. Por favor. Justamente. Mas o reggae acaba sendo, assim, o carro-chefe, embora... Só falou lenda aí, cara, pedra. E as composições são muito boas, muito bonitas, mensagens. Você sempre teve esse cuidado, assim, tá dentro do ponto mesmo. Isso. Tem que exaltar isso, porque vira e mexe, a gente quer compor uma música e ali para outro caminho você tá ali. Não que você não faça, mas você tá sempre ali, naquela rocha ali, firmeza mesmo da parada. Isso é importante ter num grupo, porque ao mesmo tempo que tem, às vezes, um Marcelo que pensa em gravar com o Andro, que é, total, você tá com o Clinton, entendeu? Isso aí, esse equilíbrio que a gente teve ali sempre vai ter dentro da banda, ponto de equilíbrio é fundamental, né? Que é a questão de trabalhar em conjunto. Eu sou muito feliz e realizado por trabalhar com todos vocês. Viajei aqui nas histórias, mano. Eu também, cara. Feliz demais a gente estar esse momento todo sem se ver, né? Coisa inimaginável, né? A gente vivia junto. E agora, por causa da pandemia, estamos tendo que ficar afastado e também se reinventando. E nessa busca também por coisas novas e essa abertura que até a internet permite de comunicação, como você falou, até internacional, outras portas estão se abrindo, e uma delas é a minha conexão com um menino de apenas 9 anos, que se chama Kailash, lá da Califórnia. E aí a gente lançou um primeiro single chamado Mundo Melhor, e vamos lançar um EP ainda esse ano. Muito legal. Essa conexão rolou, que ele ele cantou na internet uma música, uma versão da música, né? Um Novo Dia, não foi isso? Isso. Um pouco. Então, foi assim que foi essa conexão? Sim, a gente tem feito algumas entrevistas e eu tenho repetido essa história que começa com meu filho Noé, na verdade. Não. Porque o Noé estava comigo na internet, vendo algumas coisas, alguns conteúdos no meu celular. E quando ele passou pelo Kailash tocando teclado e cantando, ele falou, pô, pai, segue esse menino, olha aqui que legal. Então, o meu filho, de 10 anos, me chamou a atenção para eu seguir um outro menino, de 9 anos, que estava tocando reggae e cantando no teclado, e cantando e tocando. E aí eu comecei a seguir o Kailash, realmente achei incrível, o menino é genial. O menino tem 9 anos de idade e é multi-instrumentista já e canta brilhantemente. E, em determinado momento, ele participou de uma live solidária da Rádio Planeta Reggae, e nessa live, no repertório dele, tinha Novo Dia. E quando ele cantou Novo Dia, viralizou, pelo menos na galera que... viralizou. Mais do reggae, assim. E aí, chegou até mim. E aí, eu falei, nossa, que legal, que emocionante, cara. Um menino de outro país, cantando em português. Ainda não sabia nada sobre ele, mas mandei uma mensagem em inglês no Instagram dele, agradecendo, me apresentando. Então, ele falou que o pai dele queria falar comigo. Então, eu comecei o contato com o pai dele, que é o Mark. E, através desse contato,
o pai dele me revelou o seguinte, falou, poxa, tem um monte de gente grande procurando meu filho, querendo amarrar meu em contrato, querendo ditar o caminho artístico dele, já de olho grande, e o pai dele falando, né? Eu e a minha esposa estamos com o pé atrás com essa galera. A gente deu uma olhada no seu Instagram, vimos que você é um pai, que é um pesquisador, que é um músico de uma banda muito interessante no Brasil. O meu filho adora cantar as suas músicas. E eu gostaria de te dizer que eu e a minha esposa achamos que você é uma pessoa ideal para o nosso filho dar os primeiros passos, assim. E a gente queria te perguntar se você tem condição de fazer música para ele. Pô, que legal. Então, quando eles me falaram isso, cara, imediatamente já me veio uma inspiração. Cara, acho que uma semana eu fiz umas 4 músicas. Imagino, cara. Eu já fazia várias. Com um toque desse, deve ter feito várias já. E aí eles ficaram felizões. Mandei pelo WhatsApp. Que momento, hein, irmão? Mandei de manhã pelo WhatsApp, de noite ele já me devolvia. Eu mandava só eu e a minha voz estalando o dedo, marcando o tempo. De noite ele me devolvia com a voz dele, com back vocal e com teclado. Menino de 9 anos. Cara, impressionante. Eu vi o talento desse menino, cara. Eu fiquei assim, passado. Eu falei, nossa, que talentoso. Como é que é? Um dom, né, cara? É divino, né? É divino isso. E já comecei a compor pensando nele. E aí você está compondo pensando no que ele vai reproduzir, é isso? Isso. A própria composição já vem. A primeira delas é Mundo Melhor, que se você observar a letra, é um menino que convida a nova geração para construir um mundo novo, um mundo mais justo, né? Então, é a própria voz da criança convocando a nova geração. Então, nesse sentido, eu já construo a música pensando nisso, que é uma criança que está se colocando. Então, entendeu? A própria mensagem já é pensada nele. Pô, e a energia sincera da criança ali no momento, pô. Isso, eu estou muito feliz. Cara, pô, imagino, cara. Não é por menos, né? Pô, um momento único, assim, cara, que eu não sabia dessa história. Pensei que... Cara, e aí, você tá com ideia de trabalhar realmente esse menino? Tipo, então, musicalmente, produzir alguma coisa? O que está acontecendo é assim, a música foi lançada há um mês. Nesse um mês, cara, a gente está conseguindo um bom resultado. A gente foi entrevistado online, né, para Jamaica, para Flórida, Uruguai, Havaí e outros lugares, República Tcheca. Então, assim, rádios de reggae de diversas partes do mundo estão convidando eu e ele para dar uma entrevista. E a gente está preparando um EP agora. Essa música foi em português, mas no EP vão vir várias músicas também em inglês. E é isso, cara. Tá vindo um time muito bom. Tem gente para gravar esse disco? Então, contigo? Você está preparando essa produção? Preparando, aí tá chegando o Errol Brown. Nossa! Vai soltando aí, ó. Não esconde, não. Solta. Falando em primeira mão aqui. Por favor. Primeira mão aqui no Legado Podcast. Pode falar, Lucas. Então, Errol Brown, ele é um engenheiro de som que mixou a maioria dos discos de reggae que a gente ouve. Ele mixou... Ele era do Bob Marley, da Tuff Gong. Sim. Então, ele mixou os álbuns clássicos do Marley, Uprising, Confrontation... E outras bandas de reggae, Burning Spear, Hail Hymn, o Israel Vibration, Unconquered People. Então, diversos álbuns clássicos de reggae. Que nos influenciaram. Demais. Foi o Aaron Brown que mixou e masterizou. E ele está disposto a fazer isso nesse meu trabalho com Kailash. E vai trazer um time de peso dos músicos. Aqueles, né? Então é isso, eu estou mais do que entusiasmado com esse projeto. Vamos deixar abaixo que você vai voltar para poder falar dele. Não, vai voltar no Legado Podcast para poder falar desse projeto. Cara, que sensacional, cara. Pô, estou feliz. Fiquei muito feliz agora porque isso é bom para música, é bom para gente. É bom para as pessoas que precisam ouvir música de conteúdo de sentimento, cara. E a história. Olha isso, cara. Essa conexão sua com a criança, pelo Noé. Isso. Nossa, que interessante, cara. Ele vive na Califórnia, mas a mãe dele é africana, de Lesoto, o pai é da Irlanda e ele tem uma irmã adotiva que é da China. Como que ele gravou em português, então, e cara? não fala português, não tem nenhum brasileiro, só que ele tem esse dom muito grande de ouvir e reproduzir. Então... Aí, quando eu mandei a música para ele, ainda tinha alguns detalhes para corrigir. Por exemplo, ao invés de riqueza, ele falava riqueza. Então, o que a gente fez? Marcamos vários Zoom. Toda semana a gente fazia um Zoom,
onde eu ia lapidando a pronúncia dele com ele. Trouxe uma professora de português, amiga minha, para o Zoom também. Isso online, né, cara? Online. E a gente ia só os mínimos detalhes, porque no geral já estava ótimo. Ele já tinha o dom. Só que a gente foi só lapidando. Lapidando. Aí chegamos nesse resultado. Que isso, professora de português, que isso. É. Que interessante demais, mano. Isso nesse momento de pandemia, né, cara? É, cara. A internet, né, cara? Quando é bem usada, explorada de uma forma consciente, leva a grandes resultados. Isso, mesmo, e vai cara. abrindo o mundo, porque aí agora, ontem mesmo eu gravei percussão para o álbum de um havaiano chamado Marty Dredd, que é o embaixador do reggae no Havaí. Através dessa conexão toda vai abrindo outras portas. Outras né? portas, né, cara? Que interessante ouvir. Você estava gravando ontem. Eu ia te perguntar sobre esse álbum. Foi no Diablese Studio, né? Isso. Blessed Studio. Isso. Um abraço pra rapaziada aí. Márcio Sampaio, Thiago Diablese, parceiros que estão fazendo sempre música. São nossos companheiros de trabalho, de estrada. Verdade. Blessed Studio. Blessed Studio. Então, gravei percussão ontem lá. Esse havaiano, Marty Dredd. Gravou um Nayabing? E percussão no geral. No geral. Mas botei na Yabing também. Pô, E clássico. vai sair um álbum dele aí em breve. Eu vou ficar ligado para acompanhar. Que legal, cara. Que legal. É Poxa. isso. Fala um pouco também aí da sua família, né? Tem o Steven, né? Né? Isso, Stevens. Stevens. Isso. Fala um pouco do seu irmão pra gente, porque você é melhor do que ninguém para explicar e falar da importância, né? Do Isso. seu irmão, né? Fala um pouco aí na ciência. Ele é um cientista totalmente dedicado ao ofício dele, né? E desde muito novo se destacou nessa caminhada dele. Foi um dos professores mais jovens da UFRJ, talvez. Fez pesquisas importantes. O primeiro brasileiro a trabalhar com células tronco embrionárias. Desenvolveu minicérebros também. E, enfim, trabalha em inúmeras coisas, atualmente de ciência psicodélica, estudando como que determinadas substâncias tidas como psicodélicas têm um potencial terapêutico. E ele, enfim, trabalha na Rede DOR, na UFRJ, enfim. Foi um grande incentivador do ponto de equilíbrio também, desde o início, né? Qualquer dia traz ele aí Com também. certeza, vai ser um prazer. Vai ser um prazer poder falar melhor essas pesquisas, de como o apoio que o país dá para poder incentivo, né? Uma batalha que a gente está né? vivendo agora no meio dessa pandemia, né? Como que é a descrença, o tal negacionismo e políticas mesmo que inviabilizam, cortam recursos na parte da ciência e uma série de coisas que prejudicam, né, e tornam o desafio do pesquisador ainda maior. Eu mesmo, na minha área, como eu falei, antropologia... Sim, isso que eu ia te perguntar, sobre o que você está achando, né? Porque estamos falando de pesquisas, né? E nesse momento que o país está passando, com todas essas questões, como que você encara essa forma, né, cara? Como pesquisador e Lucas Castrup, como que você está encarando isso? É um desafio enorme. Acho que a gente tem que se cuidar mesmo e prestar bem atenção, né? Porque tem muita coisa de fake news. Muita informação desencontrada. Né? Cada um na sua bolha, né? Nos seus grupos. Então, fica difícil de conseguir acessar determinados grupos, né? Que ficam fechados em uma postura radical e ofensiva. Então, enfim. Mas esperamos aí que o Brasil, em breve, possa ter um maior volume de vacinas e que tudo seja resolvido na medida do possível. Mas aí o corte de recursos vem em todas as áreas, né? Tanto que na época, quando eu terminei o doutorado, em 2011, e desde 2011 eu fiquei sonhando com um pós-doutorado. Só que, na época, um pouco mais para frente, 2014 para 2015, quis dar continuidade nas pesquisas e não tinha mais bolsa, porque na época, desde a entrada do Temer, cortou-se muitos recursos financeiros para as pesquisas de modo geral. E principalmente na minha área de humanas, ainda mais eu que estudo música e ritual. Nossa. Tipo assim, não existe praticamente bolsa, acabou. Numa época anterior existia uma fartura um pouco maior, você podia pesquisar tendo um financiamento de alguma agência de financiamento
né? E aí isso ficou inviável. Então eu fiquei, nossa, meio órfão assim de instituição e de recurso, mas continuei pesquisando porque eu tenho o intuito de pesquisar. Mas aí eu tive uma sorte, vamos dizer que 15 dias antes da pandemia, eu fui selecionado para um pós-doutorado no Museu Nacional da Ó, que UFRJ legal, hein, cara? e tive o apoio do Instituto Nova Era. Então, 15 dias antes da pandemia, Surgiu, né? surgiu essa oportunidade que vem me ajudando também nesse momento. Atualmente, assim, a pesquisa é desenvolvida no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Tem o professor doutor Luiz Fernando Dias Duarte, que é o meu supervisor, mas quem financia, o meu apoiador, é o Instituto Nova Era, que tem sede em Ribeirão Preto. É um instituto que desenvolve diversos projetos ligados à valorização das culturas tradicionais e também desenvolve iniciativas ambientais. Ó, que legal. Então, eu tive essa sorte, aí, essa benção de estar desenvolvendo essa pesquisa vinculado a essas instituições. Né? Legal. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer a Edifier pelos lindos fones, os lindos fones da bancada, esse H880 e esse que eu vou presentear o meu irmão Lucas Castro para produzir bastante essas composições. Maravilha. Chegou no momento certo, né, filho? Pô, sempre, com certeza. Muito obrigado. Vai ser muito bem-vindo. Que é nessa hora que a gente bota o fone, a gente entra no nosso universo. Exatamente. Pô, um presente para a pessoa certa. Obrigado, Edifier, o Everton, as pessoas que estão aí acreditando no legado podcast. Certo? Isso aí. É isso aí, vai produzir bastante, já vai poder fazer as questões aí da música com a galera aí, irmão. Pô, muito bom. Que a gente que é músico, que gosta de música, a gente sabe que a música é a nossa terapia, nossa salvação. Sem música, a vida não teria sentido, né? Exatamente. Um fone desse, tá bom demais. Tá ótimo, já resolve as questões. Tu falou disso, né, da música, né? Eu peguei um Uber hoje, eu vou até fugir um pouco, foi emocionante. Peguei um Uber, vi que o Uber tava me olhando bastante pelo retrovisor. Ele, pô, você é do ponto de equilíbrio e tal. Eu falei, sou, cara, tô me reinventando aqui, vou trabalhar agora. Ele, pô, acabou o show, né? Tal. Aí ficamos conversando. Aí acabou a conversa. Quando eu desci, ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. As letras e as composições da sua banda me tirou da depressão. Cara. Nossa, cara, agora, isso foi agora. Então, a importância da música, assim, né? Não só como views, ganhos materiais, mas a música, ela tem essa importância, né? Quando a gente está escrevendo, compondo, a gente também não sabe o que ela pode despertar nas pessoas. E quando você escuta algo assim, dessa forma, dessa grandiosidade, pô, não tem preço, né? Não tem preço. E essas pessoas também, muitas vezes, não sabem o quanto elas nos ajudam dizendo isso. Exatamente, é uma troca, né? Uma troca, porque às vezes também a gente também está para baixo, está passando algum momento, alguma situação. Então, quando a pessoa chega dessa e fala que a nossa música ajudou ela a se levantar, a se curar, então ela também está devolvendo para a gente um ânimo, para a gente mesmo acreditar no potencial que essas músicas têm. Nessa luta, né, que é muito difícil, né? A galera acha, às vezes pensa que, pô, tu tá em casa só esperando o convite do show, tá tudo pronto, tudo armado, mas não. É uma questão de encontros, de dedicação à música, à família, que a gente tem que ter também esse lado de dar conta da família, de dar conta de uma empresa, de dar conta de diversos detalhes para que a música chegue, né, de uma forma até vocês, de uma forma boa até vocês, certo? Lucas Castrupe, eu vou te fazer uma pergunta agora, meu irmão. Essa pergunta do programa, eu sei que tu vai mandar bem. Qual legado você quer deixar, meu irmão? Pô, essa pergunta eu acompanho o programa e, enfim, já imaginei que ela viria. Tentei até pensar no que eu falaria e vou dizer que é um desafio bem grande, porque é uma pergunta difícil. Porque o legado, quando a gente pensa no legado, é o que você vai deixar quando você for embora. Sim. Né? Quando você desencarnar, falecer, o que você vai deixar? É um tipo de herança, né? Herança. Então, que não é material, mas que é o quê? Que é uma memória que você vai deixar, né? Nos feitos, né? Então, assim, é um desafio. Eu dizer, assim, qual é o legado que eu Mas o que você vem fazendo, o que você espera que o mundo... Sim. Eu acho que apesar desse balanço todo,
a gente tem que ter esperança. E a gente tem que buscar alegria, que é um estado mental, é um estado de espírito. Então, a gente tem que buscar acessar uma frequência que nos mantenha de pé, apesar de qualquer obstáculo. Sim. Então, acho que essas músicas que eu busco escrever, no geral, eu espero que elas continuem sendo ouvidas, né? E que continuem servindo como um alimento, um combustível para as pessoas enfrentarem a sua batalha. Então, o que eu tenho a deixar são essas mensagens mesmo, que eu vou entregando, né? Como acho que Chico Xavier usou uma analogia, quando ele psicografava, ele dizia que ele era só o carteiro, né? Que a mensagem mesmo não era dele, ele só estava entregando. Então, se me permite fazer essa mesma analogia, eu acho que essas músicas que eu venho compondo, principalmente com Pontos de Equilíbrio, mas também nos outros projetos, eu sou apenas o carteiro, então espero que essa mensagem continue viva, motivando e trazendo esperança nesse fio da fé que é a vida. Muito bom, Lucas. Muito bom. Adorei essa sua analogia. Adorei essa sua forma de colocar as coisas. Sempre foi assim mesmo, né? Sempre entendeu que é canal, né? Para algo de uma força bem maior que nos conduz, né? A gente tem muita coisa para falar, né, cara? O programa tem 1 hora, tem essa questão de ser fardado no Daime, essas questões do lado espiritual, né? A gente perguntou do legado aqui agora. Fala só mais um pouquinho desse teu lado também, que é importante. Você está falando aqui no legado desse teu lado de espiritual, né? Como você cuida disso. Enfim. Esse lado que você citou, o Daime é uma religião brasileira, surgida na Amazônia, porém fundada por um maranhense, descendente de escravos, que nasceu no interior do Maranhão e foi morar na Amazônia. Teve contato com uma bebida que é usada há tempos imemoriais pelos povos tradicionais, que é feita de um cipó e uma folha, e entre outros nomes foi chamada de Daime, e que traz a expansão da consciência, que é uma coisa muito séria, em que não é brincadeira, que eu preciso ter muita atenção. Então, mas eu tenho contato e faço parte desde 2002, então já há quase 20 anos. E aí tive algumas experiências de umas 4 ou 5 idas para a Amazônia, entre outras experiências fortes. Então, e é uma doutrina religiosa que é musical, então também tem esse lado. O ritual, a cerimônia é todo feito com música. Então não tem uma pessoa que vai ficar falando o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Tudo é falado, ou quase tudo, basicamente através da dimensão musical, que são os hinos. E esses hinos não são compostos intencionalmente, eles são recebidos por determinadas pessoas através de uma conexão fina com alguma coisa que a gente não sabe explicar, oculta. Então, essa minha experiência também no Daime me ajudou muito a aprimorar essa minha veia como compositor, que já vinha de antes, mas que sofreu uma adaptação positiva no sentido de eu refinar aquela minha conexão com as melodias e com as letras, ter uma responsabilidade maior com aquilo que eu canto. Então, isso tudo vem nesse processo. E eu também, como pesquisador, uma das minhas pesquisas é sobre o Santo Daime também. Além de eu pesquisar o reggae, eu também pesquiso a história do Santo Daime. E nesse momento de pandemia, cheguei até a fazer cursos para japoneses e para pessoas de outros países sobre esse tema específico também. Eu acompanhei. Muito bacana. Foi pelo canal UOL, né? Não foi isso? No UOL saiu uma matéria sobre o Kailash, né? Exatamente. Mas esses cursos que eu tenho feito é por Zoom. Foi por Zoom, né? Eu organizo uma turma, arrumo um intérprete, tem um intérprete japonês, aí eu falo em português, ela traduz para o japonês. Que estão indo atrás do conhecimento do Daime. Isso, porque o Daime, apesar de ter nascido no Brasil, está presente em mais de 20 ou 30 países. Então, assim, muitos brasileiros não conhecem, porque o Brasil é enorme, então nem todos conhecem ou já ouviram falar vagamente,
mas é uma religião, uma doutrina religiosa, uma prática já consolidada em todas as regiões do Brasil e internacionalmente. Então, existem japoneses, por exemplo, que fazem parte e se interessam por saber sobre a origem, sobre as histórias. Então, eu, como um pesquisador, venho apresentando um pouco desse conteúdo e acabo também ajudando, através dos recursos que eu recebo desses cursos, uma parte desses recursos eu encaminho para algumas ações sociais, inclusive no interior do Maranhão, onde o mestre Irineu nasceu. Ele nasceu na Baixada Maranhense, que fica a 5 horas de distância, mais ou menos, de São Luís até lá, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo e pobreza do Brasil. É um lugar realmente rico culturalmente, musicalmente, espiritualmente, mas muito carente, desassistido pelas autoridades. Então, a minha pesquisa atual, desse projeto de pós-doc que eu falei aqui, é sobre as raízes afro-maranhenses do mestre Raimundo Irineu Serra no interior do Maranhão. Então, eventualmente, eu faço viagens até lá para fazer trabalho de campo, acompanho a rotina, o cotidiano e os rituais daquelas comunidades, que são comunidades de maioria de origem africana, que vivem até hoje em casa de taipa, que é barro com um telhado de palha, né, o pau a pique, enfim, e que vivem em condições realmente muito desprivilegiadas. Então, eu faço parte de um grupo também que a gente está ajudando a fazer uma escolinha nesse lugar, que é Jardim de Belas Flores. Então, o Jardim de Belas Flores é uma iniciativa pedagógica nessa localidade, onde tem um dos maiores índices de analfabetismo. Então, através de doações, a gente vem mantendo o salário das professoras. Então, nesse curso que eu faço, por exemplo, para os japoneses, uma parte do que eu recebo eu encaminho para custear essa iniciativa. Muito legal estar envolvido nesse social sempre, né, cara? A gente sempre pensou nisso. Eu fico muito feliz. Chegou o final do programa, mas eu fico... Lembrar a galera aqui, ó. Inscreva-se no canal, certo? Aciona o sininho para não perder as entrevistas, como a do Lucas e de outros entrevistados. Lucas, eu fico muito feliz com a sua participação aqui no Legado Podcast, meu irmão. Meu irmão de vida, meu irmão de longa data. Saber que você tá bem, sua família tá bem, que a minha família também. E tá tudo certo. Muito obrigado aí sua presença, irmão. Eu que agradeço e queria só dar um salve final, já que falou de família, para o teu irmão. Opa, tamo junto. Todos os seus irmãos, mas especialmente nosso amigo, seu irmão gêmeo, Sim. Marcos. Comar. Isso, que a gente chama carinhosamente de Comar. Ou Marco. A tua mãe também, Marcelo. Então, a gente é família mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu.